No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Boa noite, excelência, com essa cara de garoto. Tá Boa noite, muito, meu amigo né? Zacarias. Trabalhando muito. Tava no batente até agora. Puta, imagina, a gente era para ter feito. Deixa eu tirar para não atrapalhar a visão aqui. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tato de Comunicação, são as multiplataformas. Canal aberto Ribeirão Preto e NET. A gente detém o grupo, a Bandeirantes Litoral, o SBT Vale do Paraíba e a maior afiliada da Record, de Campinas. Bom, eu estou aqui com o Dr. Esdras, excelência, esse garoto que sofre, vai contar a história dele um pouquinho para a gente, que tá sofrendo, viu? Ele está longe, hein? Está muito longe. Nós estamos no mundo inteiro, mas ele está longe. Ele é juiz auxiliar da presidenta do TJRR Roraima, gestor negocial da plataforma digital do Poder Judiciário, do PDPJ e do CNCJ, encarregado de dados do TJRR de Roraima, titular da Vara de Crimes contra Vulneráveis de Boa Vista, de Roraima, mestrando pela URR, bacharel em Direito pela UNB, autor de artigos e livros jurídicos e palestrantes. Bom, doutor, garoto, mas eu brinco sempre é bom, né, a gente, em algumas situações, quebrar a formalidade, até para quê? Porque a área jurídica hoje, principalmente hoje, ela está muito engessada e, no mesmo tempo, a gente vive num celeiro jurídico. E eu queria saber a sua opinião. Mas, antes disso, eu queria que você contasse, vamos com que é praxe, sempre, né, para saber quem é o doutor Esdras, me explica como é que começou, quais foram as comarcas que Vossa Excelência trabalhou até chegar onde está hoje, na divisa da Venezuela. Boa noite, Zacarias. Boa noite a todos que nos ouvem. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Eu costumo brincar que nós somos, por profissão, somos aqueles que somos obrigados a ouvir a todos, a tentar entender os lados, para tentar dar um bom julgamento. Mas muitas vezes nós, juízes, não somos ouvidos, seja pelos próprios colegas que atuam no judiciário, advogados, promotores, defensores, seja inclusive pela sociedade.
né? Nós temos aí um trabalho imenso no nosso país, nós temos o maior acervo de processos judiciais do mundo, somos uma das menores quantidades de juízes para cada 100 mil habitantes, em comparação com países economicamente e com índices econômicos e sociais iguais aos nossos. Só para ter ideia, nossa nação materna, nosso país mãe, Portugal, apresenta aí cerca de 16 juízes para cada 100 mil habitantes, Zacarias. Enquanto aqui, em nosso país, nós temos apenas 8 juízes para cada 100 mil habitantes. Ou seja, apesar de nós termos a mesma origem jurídica e a mesma tradição legislativa e judicial, nós temos praticamente a metade de juízes para cada 100 mil habitantes, né? Mas isso ainda é intensificado, Zacarias, pelo fato de nós termos 1.300.000 advogados ativos no Brasil. Só para você ter ideia, nós temos mais advogados no Brasil do que no restante do mundo, da mesma forma que nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que no restante do mundo. Isso faz com que nós tenhamos uma demanda judicial muito excessiva e acaba gerando uma carga de trabalho para os nossos juízes e os servidores que trabalham conjuntamente conosco no judiciário muito grande. E apesar de toda a nossa boa intenção, toda a nossa vontade, todo o nosso desejo de entregar uma prestação jurisdicional de melhor qualidade, nós enfrentamos essa carga que eu digo que é indigna de trabalho. E aí, Zacarias, ao lado dessa carga, nós temos aí o outro lado, que é o lado do jurisdicionado, que está insatisfeito com o nosso trabalho, mas que também, por outro lado, não nos ouve ou não quer nos entender, porque não é dever deles, né? E aí a gente tem quem deveria informar a sociedade, como, por exemplo, é a imprensa, o tempo todo gerando um julgamento preconcebido do judiciário, dos juízes, dos nossos servidores, vendendo uma imagem como se fôssemos marajás e que nós não tivéssemos trabalho, né? Aquela última vez que nós conversamos, Zacarias, eu comentei contigo a minha idade, né? Hoje eu completei 36 anos, né? Desses 36 anos, obrigado, 7 anos já como juiz e outros 12 anos como servidor. Então, eu estou já com cerca de 19 anos dentro do universo do judiciário. Fui técnico, fui analista, fui diretor de secretaria, fui assessor de juiz de primeiro grau, fui assessor de juiz de segundo grau e, por fim, logrei êxito no concurso da magistratura e fui para Roraima exercer o que a gente chama da nossa vocação, né? Então, eu faço todo esse introito apenas para expressar a minha gratidão pelo trabalho que você, Zacarias, faz, não só já comigo, mas com vários outros colegas de todo o Brasil, mostrando para a sociedade um pouco do nosso lado, mostrando para a sociedade os desafios de uma profissão que muitas vezes é desconhecida e mal interpretada, né? Bom, na verdade, você acabou de falar, eu vou dar vou emendar. O nosso editorial sempre foi institucional. Então, eu sempre falo o seguinte: é importante sempre ver o outro lado da situação, que é o mais difícil, inclusive, né? Então, sempre, o editorial institucional não é falar bem, é falar exatamente o que vocês fazem, que muita gente desconhece e sabem da carga de trabalho que vocês têm. E quando eu falei no início, né, esse celeiro jurídico que nós já estamos vivendo há algum tempo, não é de agora não, há algum tempo. Eu queria até aproveitar a sua reflexão e te perguntar, como que o judiciário poderá dar resposta a essa sociedade que muda muito rápido em razão dessa tecnologia também que a gente está vivendo,
que é isso que nós estamos fazendo aqui Zacarias, agora. esse questionamento é extremamente interessante e ele gera uma reflexão bastante profunda, né? Quando a gente olha o papel do judiciário dentro do Estado democrático de direito, a gente percebe ali uma posição inerte do judiciário, aguardando que as demandas elas cheguem a nós para que nós consigamos julgá-los a partir daquilo que está definido e previsto em lei. Ou seja, o fenômeno da solução do Poder Judiciário, ele é um fenômeno que ele olha para trás em pelo menos 2 momentos. O momento legislativo, o juiz ele julga a partir da lei. Então, é necessário que haja uma discussão no Congresso Nacional ou no Legislativo estadual e municipal para a edição de uma lei. A partir dessa lei, essa lei, portanto, ela precisa ser anterior, ela precisa ser anterior ao julgamento para que o juiz a utilize como parâmetro e baliza do seu julgamento. Mas nós temos uma outra situação que faz com que nós tenhamos de olhar para trás, Zacarias, que é a questão do fato a ser julgado. O conflito, ele já se encontra no passado. Nós temos de dar uma solução que não vai apagar o conflito da história, dos fatos, ele já aconteceu, mas nós precisamos dar uma resposta a fim de, com essa resposta, aplicar a lei que já foi editada no passado, fazer com que todas as demais pessoas percebam que a violação da lei não é economicamente favorável, vantajosa. E isso a gente gera um efeito futuro, um efeito de prevenção. Se eu sei que o meu amigo do lado, ele colidiu um veículo no carro do outro condutor, ele foi condenado ao pagamento de dano material e ele foi condenado, eventualmente, se isso transborda ali uma violação de direito de personalidade, por exemplo, lesionou fisicamente, ele foi condenado também em dano moral, eu vou tomar muito mais cuidado na hora que eu for o condutor, porque eu sei que a reação estatal ela é presente, que o judiciário ele vai enfrentar essa situação e que por todas essas questões, ou eu tomo muito cuidado na hora de conduzir, ou em caso de eu me envolver num acidente, é muito mais vantajoso para mim assumir as despesas, assumir os custos e acordar com aquela outra pessoa que está do outro lado desse conflito. Então, veja o quanto é complexa a atuação do judiciário para que essas regras dentro desse nosso Estado seja sentida como realista. É a partir do judiciário que a gente tem uma percepção de que aquela lei vigora e eu preciso atender a essa lei. Só que, Zacarias, como eu acabei de mencionar, eu preciso do legislativo. Então, o legislativo ele precisa acompanhar a sociedade para regulamentar todas essas transformações sociais, para regulamentar todas as situações em que nós nos relacionamos uns com os outros. Então, muitas vezes, o próprio legislativo, ele fica, ele retarda em discutir determinada questão e regulamentar. E eu trago aqui, Zacarias, né, um exemplo que foi o exemplo da própria união estável. O judiciário já estava tendo de discutir a respeito de um conflito em que era uma situação de fato, uma situação social que não se dava de fechar os olhos antes do legislativo. Então, antes do Código Civil, ele passar a prever a figura dessa união estável, o judiciário enfrentou, assumiu e progrediu no sentido de conferir proteção jurídica a essas relações sociais, né? Novamente, nós podemos dar exemplo até do casamento homoafetivo, em que a própria Constituição Federal, na sua expressão literal, ainda não prevê, porque não sofreu emenda constitucional. Ela sofreu o que nós, do direito, chamamos de mutação constitucional, quando o Supremo, interpretando toda a Constituição Federal, conferiu uma interpretação extensiva para abranger, inclusive,
pessoas do mesmo sexo. Então nós estamos nessa. Nós não podemos avançar tanto porque tem o legislativo que tem ali as suas funções, mas também nós não podemos ficar parados. E a sua pergunta, ela traz aí algo para nossa reflexão muito intensa. E como tratar a respeito de todas essas transformações sociais que estão acontecendo, Zacarias, do dia para a noite, da noite para o dia, né? O quanto a tecnologia vem impactando as nossas vidas e criando novas situações, novas relações que geram novos conflitos, né? Eu costumo dizer, por exemplo, que um tempinho atrás, sei lá para a década de 40, as cidades elas eram mais próximas, os povoados eram menores, porque não dava, se a cidade crescesse muito, a gente não se encontrava, né? A partir do momento que houve a popularização dos carros, nós mudamos a geografia das cidades. Os carros passaram a ser uma realidade necessária para a vida urbana do século XX, do século XXI. Nós mudamos as formas como os bairros se relacionavam, como as cidades se relacionavam. Nós passamos a utilizar um meio tecnológico que conseguia imprimir 100 km por hora e nós precisamos regulamentar esse meio para que a gente tivesse possibilidade de previsibilidade, segurança e de forma a conseguir determinar as relações sociais. Mas da mesma forma, nós temos agora o Uber, por exemplo, que altera a estrutura das relações de emprego e de trabalho, empodera a pessoa que não precisa mais ser empregado de alguém, mas senhor ou sócio de um empreendimento, né? E aí isso gera muitas reflexões, muitas dificuldades. Vamos avançar, isso é um avanço, ou isso é um retrocesso em termos de direitos trabalhistas, né? Eu também brinco, Zacarias, que um dos institutos jurídicos mais antigos da história da humanidade é o direito de família, né? E desde a sua origem, a família, as relações sociais, elas se davam de modo se davam a partir de relações de núcleos familiares, né? E aí nós tínhamos dentro daquela estrutura um casamento, nós tínhamos ali a relação de paternidade, de filiação, e os nossos relacionamentos mais próximos eram entre parentes, tios, primos, sobrinhos, né? E aquilo a gente vivia um pouco juntos. Nós mudamos tanto, eu mencionei o casamento, depois eu mencionei a união estável, mas nós temos algo hoje ainda mais difícil e que nós ainda não tivemos uma solução, seja legislativa ou mesmo judicial. Por exemplo, um aplicativo de telefone, uma aplicação computacional criou um novo meio, uma nova forma de se relacionar. A gente fala isso até brincando, eu falo isso em sala de aula, a respeito daquela relação de sugar baby, sugar daddy, né? Em que muitas pessoas estão vivendo as suas vidas a partir desse novo parâmetro de relacionamento e que depende ali e que vão gerar novos conflitos e que esses conflitos vão chegar no polo do judiciário e ainda não tem lei. Esses são só apenas alguns desafios em que a tecnologia nos proporciona, transformando as relações sociais. Bom, falando de união estável, a gente falou no início, inclusive eu quero pedir desculpas, eu acho que eu me equivoquei aqui, porque doutor, muito estudo, muito envolvimento, muita coisa, a gente acaba se enrolando nas siglas. Mas você está em Roraima. Agora, especificamente, eu estou em Brasília. Eu estou em missão institucional. Tá, porque eu recebi um comunicado de Las Vegas, de uma colega que trabalhou no Tribunal de Justiça de São Paulo, falou, não, ele está em Rondônia. É Roraima. Você falou Roraima. Isso, você falou Roraima. Falou certinho. Roraima, então eu falei correto. E aí eu falei, pô, será que eu me equivoquei? De repente, tantas siglas aqui. Mas falando em união estável, eu queria dizer o seguinte, quando você também falou em família, e a gente falou também do caso do Uber. Foi a última entrevista que eu fiz com uma advogada do Rio Grande do Sul, a semana passada, especialista na área, até porque era um assunto pertinente e deu uma audiência violenta, falando a questão do Uber também, da legalização. E falando de união estável, também a gente comenta
muito aqui nas lives, é o seguinte, até para namorar hoje, o judiciário tá entrando com contrato de namoro, porque tá virando situações jurídicas também, que dependem da decisão de vocês. E outra coisa que eu queria te perguntar, para quem vai ficar o cachorro? Com certeza. Porque E tudo isso também, acaba né? caindo no nosso colo, Zacarias, e torna com que nós sejamos, nos transforme no judiciário mais demandado do mundo, né? Isso tem muito a ver com a nossa cultura, aquela cultura, sabe, que muitas vezes não quer ali enfrentar diretamente, não, você é responsável, vamos pagar, ou aquela cultura do jeitinho, não, eu vou te ajudar, eu vou pagar daqui a uma semana e nada de se resolver, né? Somado ao fato de que nós adoramos essa área jurídica, não à toa que nós temos aí 1 milhão de exame da ordem dos advogados. Então, tudo isso faz um caldeirão que gera um judiciário completamente atípico. E eu te dou mais alguns números aqui, só para você ter ideia. Quando nós olhamos a China, os dados da China não são muito bons, né? Infelizmente, ali a gente não conseguiu identificar. Mas eu vou puxar dos dados da Índia, né? Hoje a Índia está com cerca de 1,3 bilhão, né, de pessoas. 1,3, né? Nós, 210 milhões, os caras são quase 6 vezes mais o que a gente não é? E agora, você sabe qual é o acervo judicial deles em todos os tribunais da Índia? Cerca de 35 milhões, enquanto o nosso acervo está em 77 milhões de processos. Ou seja, eles são 6 vezes mais do que a gente, em termos populacionais, mas nós temos o dobro de demandas do que eles. Mas o que você quer dizer com isso? Que na realidade lá, até porque muita gente, como é que você controla isso? Não só lá, como em alguns outros lugares também, no Japão, em alguns lugares, isso quer dizer o quê? Que a determinação judicial e a lei funciona lá? Por isso que é muito mais fácil de controlar. Na verdade, não necessariamente. Existem... Não estou dizendo que a lei no Brasil não funcione, que todo mundo fala isso, no Brasil não funciona. Não é que não funciona. Vocês cumprem a lei, é diferente. Cumpriu a lei, é o que está lá, e é o que tem que ser acompanhado e mudado a favor social da população. Coisas que, inclusive, o pessoal do direito que decide a vida das pessoas fica indignado. Tem que se mudar. De uma forma ou de outra, os caras têm que acompanhar, tem que mudar. Então, tanto é que pega um garoto como você, Excelência, que eu vou te chamar assim, um garoto, quando eu falo garoto, é uma outra geração que vem com uma certa evolução, que vai ser assessor em Brasília. Por que vai ser assessor? Porque tem potencial para poder buzinar lá e informar, olha, mas eu acho que era melhor assim. Sempre é bom perguntar para uma pessoa, o que você poderia mudar? Porque as pessoas que eu diria que as pessoas que já são mais antigos, eles ficam cansados, não de trabalhar ou de tomar sua decisão, eles ficam cansados, não dá tempo de pensar na evolução que vem vindo. Por isso que vocês estão lá como jovens para fazer isso. Zacarias, em relação a essa diferença entre quantidade de processos e número de habitantes, nós temos vários aspectos que podem ser compreendidos. Primeiro, existe com certeza na Índia uma subnotificação dos conflitos sociais, né? Existe também, talvez, como a sociedade lá é estamental, é dividida em castas, eles têm muitas regras próprias e o tecido social acaba reagindo com mais intensidade do que nós, né? Eles são um povo de tradição milenar. Nós somos um povo muito recente, nós somos uma mistura de muitas etnias, né? Num caldeirão sei lá, da década de 30, de 40, que a gente teve uma migração de vários povos que misturaram e fizeram a nossa cultura. Mas nós temos uma característica que ela, na verdade, ela diz muito mais a respeito da nossa democracia do que qualquer coisa. Nós, sem dúvida alguma, Zacarias, temos o maior acesso à justiça no mundo. Praticamente qualquer tipo de conflito social pode vir a ser resolvido no judiciário. E isso se dá porque a nossa Constituição enlargou ao máximo as nossas portas de entrada à justiça,
né? Então, essa comparação que eu faço exatamente para dizer que, primeiro, nós temos poucos juízes, né? Nós temos de pensar isso em termos de projeto de país, né? Segundo, nós temos muitos advogados. Terceiro, essa mistura de poucos juízes e muitos advogados talvez faça com que nós tenhamos de refletir uma mudança na nossa tradição. Eu vou só te dar um exemplo de diferença entre o nosso sistema judiciário e o sistema judiciário norte-americano. Você mencionou aí Las Vegas, né? Olha só, quando a gente assiste os filmes, né, de cinema, as séries, a gente vê que é muito comum muita parte da oitiva de testemunhas serem feitas entre um advogado ouvindo o outro, um na frente do outro, com uma câmerazinha. Né? Lá existe o perjúrio, aqui existe o falso testemunho, que tem naturezas distintas. Né? Então, o que a gente diz? O nosso sistema ele é inquisitorial, uma vez que toda prova, por exemplo, tem que ser produzida na presença de um juiz. É o juiz que preside a audiência. Quando, por exemplo, nos Estados Unidos, para boa parte dos seus processos de natureza civil, existe um sistema que é chamado de adversarial, em que os advogados têm uma autonomia muito grande e um está ali oitivando a testemunha e a parte contrária, filmado, e escreveu, não leu, Zacarias? O perjúrio comeu, você está entendendo? E ali todo mundo morre de medo de mentir, inclusive um particular que está gravando naquilo que eles iniciaram de um hearing, de uma audiência. Né? Então, talvez nós tenhamos de fazer algumas mudanças de rumo na nossa estrutura de judiciário. Né? E aí a gente volta de novo àquela questão de ouvir os juízes. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente vai ver qual que é o melhor método de fazer pão, quem que a gente consulta, Zacarias? Um padeiro. Né? E o padeiro tem ali a sua autonomia para testar alguma coisinha nova, tentar ali uma receita diferente. Mas isso não acontece, por exemplo, no processo judicial. Né? No processo judicial, quem deveria ter ali uma voz maior era o judiciário, era o juiz. Só que, infelizmente, em virtude da nossa tradição e em virtude da nossa diminuta representatividade social, nós somos 18 mil para 210 milhões. Nós somos 18 mil para 1 milhão e 300 mil advogados. Nós não podemos ter participação ativa no nosso legislativo. Mais recentemente, nós não podemos nem nos manifestar politicamente em redes sociais. Só para ver o quanto nós somos aí, nós temos algumas restrições e para que haja aquilo que se busca em termos de imparcialidade. Mas acaba que nós nos tornamos, Zacarias, alijados do processo legislativo de confecção das normas de processo judicial. Então, se ouve muito mais a advocacia, e precisa ouvir, não estou dizendo que não precisa ouvir, precisa ouvir, eles são os nossos primeiros clientes. Os advogados são os primeiros clientes do judiciário. Numa democracia, o Estado é que tem de ser contido pelo império da lei. E, portanto, o processo civil ou penal serve para conter o Estado juiz. Então, essa é a razão de ser dentro de um Estado democrático de direito. Os advogados precisam ter voz ativa, eles precisam fazer parte de uma sociedade livre, né? Mas, por outro lado, o judiciário também precisa participar. Talvez há algumas situações dentro do processo civil que os juízes não concordam e acham que isso só vai diminuir a eficiência. E o juiz, Zacarias, é aquele que não quer condenar ou absolver, aquele que quer cumprir a sua tarefa. Eu condeno porque assim determina a legislação e as provas coligidas nos autos, depois de conferir todas as garantias, contraditório e ampla defesa, aquele que se vê na frente daquele trator que é o Estado na sua vontade de punir. Então, o juiz não quer
o juiz não tem paixão, como disse já o ministro Toffoli numa palestra que ele deu. Não é, é a única parte que é o único sujeito na relação processual que é desapaixonado. Eu não quero julgar procedente ou improcedente. Eu o faço por conta da minha convicção de que estou aplicando ali uma decisão mais justa, mais legal, fundamentada. Então, eu não quero o juiz nem fazer uma legislação favorável demais ao réu, nem prejudicial demais ao réu, por exemplo, no âmbito do processo penal. Né? Da mesma forma, no âmbito do processo civil, por exemplo, em relação ao direito do consumidor. Zacarias, eu até brinco com meu amigo que é juiz federal. Eu falo, meu amigo, eu nunca vou ser seu jurisdicionado, porque eu sou servidor público, não vou aposentar pelo INSS, e eu nunca, se eu puder, vou abrir uma conta na Caixa Econômica. Então, você nunca vai ser, eu nunca vou ser justiça. Ao contrário, você vai casar, eventualmente vai divorciar, vai ter que pagar alimentos, talvez você tenha uma bagagem extraviada ali numa companhia aérea, algum próximo a você vai falecer, vai ter abertura de um inventário. Então, durante toda a vida, você vai ser meu jurisdicionado, né? Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu vou ser jurisdicionado, por exemplo, do juiz estadual. Eu posso ter uma visão como consumidor, como vítima daquilo que já passou, mas eu não posso decidir a partir da minha visão. Eu preciso aplicar o direito do consumidor da melhor forma possível dentro de um processo que permite um contraditório ou ampla defesa até para uma grande companhia aérea que eu sei que frequentemente viola direitos do consumidor porque é barato, porque vale a pena, porque Tá previsto, já vi isso. Tá previsto já. Eu queria fazer eu queria emendar um comentário que você fez agora há pouco, quando você fala em ouvir os advogados. Então, com toda a sua humildade, a tua experiência, eu queria te perguntar o seguinte: quando você ouve a parte, que é o advogado, você já mudou sua posição? Várias vezes. Olha, por isso que é importante, porque às vezes os autos. Às vezes o cara vai lá, doutor, aqui tem um. Aí, porque às vezes o juiz está convicto de uma coisa, ouvindo a parte que faz parte do jogo, que é o advogado, não a parte reclamante, mas sim um representante, ele muda a convicção. Era exatamente o que eu ia te perguntar sobre isso. Eu costumo dizer que essa profissão não deveria ser de humano. Né? Eu acredito que o justo juiz é o nosso autor da vida, o arquiteto do universo. Ele que vai fazer de fato o julgamento, enquanto nós somos delegatários dessa atribuição tão nobre e tão difícil. O juiz não tem bola de cristal para saber que, de fato, como os fatos aconteceram. E o juiz aplica as regras processuais, que são uma construção histórica. Por exemplo, ônus da prova. Quando eu era um garoto lá na minha faculdade de Direito da UNB, eu estudava sobre ônus probatório e eu não conseguia entender a dimensão daquela tecnologia. E nós estamos falando do conhecimento jurídico, que é uma tecnologia que muda a sociedade. O quanto isso é importante para... Já que a gente não consegue ter uma dimensão perfeita de uma reconstrução dos fatos como eles aconteceram, eu vou criar regras e eu vou criar deveres e ônus. Então você tem o ônus de fazer isso se você não fizer aquilo. Você tem o dever de provar isso se você não fizer aquilo. Isso para quê? Exatamente com expressão da nossa limitação humana. Já que eu não consigo ver a bola de cristal, eu vou precisar aplicar o direito com base naquilo que a legislação prevê em termos de interpretação de prova. E eu estou dizendo tudo isso só para ver o quanto nós somos limitados para essa atividade tão complicada e exatamente o tanto que é importante a atuação de um bom profissional do direito. Eu costumo dizer, não basta ter o bom direito, infelizmente é preciso também ter um bom advogado. Porque senão ele não consegue retratar aquilo de forma cognoscível àquele ser humano falho
que também passa fome, fica mal-humorado, briga com a esposa, passa o dia pensativo, tem depressão, fica alegre, mas fica triste. Você está entendendo? Então, olha só os impactos de tantos aspectos de relação humana aí envolvidos. E mais recentemente, como eu tenho estudado muito sobre inteligência artificial, sobre algoritmos decisórios, sobre a forma de trabalhar o raciocínio da máquina, eu também passei a estudar um pouco a respeito da forma de trabalhar o raciocínio do homem. E eu vou lhe dizer, acho que o processo civil, o processo penal e a atuação judicial vai estar cada vez mais imbricada com a tecnologia de um lado, que é necessário para promover a eficiência, que é necessária para a gente conseguir oferecer uma jurisdição minimamente aceitável ao nosso cidadão do século XXI, mas, por outro lado, também os estudos das limitações cognitivas e os estudos da psicologia, das ciências cognitivas. Por exemplo, você falou sobre ouvir. Por que é importante ouvir? Porque não tem nada mais preconceituoso do que o nosso cérebro, Zacarias. O nosso cérebro, ele precisa criar atalhos mentais do decorrer do dia, porque senão ele não consegue chegar no final da noite com o consumo energético que ele tem e o outro restante do corpo tem, sem pifar. Então, nós criamos o nossos cérebros atalhos mentais, são também chamados de heurísticas ou vieses. E existe um viés, Zacarias, que é o da autoconfirmação. É aquele que acha que aquilo que a gente fez é o mais correto. E esse é o pior viés do juiz. É o juiz... Tem o ego também... Aí mistura um pouco, de tudo aí. Tem também, mas eu acho que eu ando mais, eu quero crer que o ego, ele seja algo que é diariamente mortificado pelos nossos nobres juízes desse Brasilzão. Obrigado, né? Obrigado a falar. Isso tem que ter um controle, porque é coisa de ser humano, mas só que a função de vocês não permite que vocês entrem nessa seara. Mas só para você ver, é por isso que eu defendo com unhas e dentes um contraditório substancial, mas não só na minha atuação como magistrado, mas na minha atuação social como esposo, como pai, como filho, como amigo, como colega de trabalho. Então, antes de deixar o conflito escalar por uma interpretação minha, que leva em consideração a minha história de vida, que leva em consideração a minha cultura, que leva em consideração as minhas opções, né? Mas a gente não controla o outro, Zacarias. O outro também tem a sua história de vida, o outro tem a sua cultura. E às vezes estamos falando a mesma coisa, mas nos relacionamos, mas expressando de forma distinta. Por exemplo, você é paulista, dá para sentir pelo seu sotacão, né? Paulistão, você percebe, e o paulista ele tem uma forma de se expressar, uma forma que, às vezes, para quem não conhece, acha que é um pouco mais dura, acha que é um pouco menos polido, não é? Já o carioca tem uma outra forma, está no sotaque, mas está na cultura. O carioca ele já tem ali uma fala que a gente até considera que é marrenta, né? Vou usar esse termo bem usado, porque eu gosto demais, inclusive expresso aqui admiração pelo povo carioca, não à toa, eu não preciso dizer nada, né? Sonho é poder frequentar um Maracanã como quem vai para o shopping aqui em Roraima ou em Brasília, né? Mas voltando, você vê, às vezes a gente interpreta algo sem oferecer contraditório, sem oferecer ampla defesa, sem dar aquilo que é a escuta substancial. E é por isso que o trabalho da advocacia no judiciário é muito importante. Eu costumo, inclusive, dizer que só vou ter uma sentença boa se eu tiver uma petição inicial boa, se eu tiver uma contestação boa, se eu tiver uma produção de provas boa. Aí sim, Zacarias, eu chego naquele ideal
de justiça, porque eu consigo alguém que expresse os fatos como foram, consiga demonstrar por meio das provas admitidas em direito que aquilo foi do jeito que ele falou, e ele faz a subsunção à norma. E aí, ali, Zacarias, a gente consegue dar um julgamento justo, que o cidadão jurisdicionado recebe e fala assim, nossa, que decisão fantástica, eu fui justiçado, né? Justiçado, né? Agora, pense o contrário, uma petição mal redigida para um profissional com uma formação ruim, ousado demais para não entender, opa, eu estou começando agora, eu não vou assumir essa demanda, né? Não vou dizer, confia em mim, vem comigo que eu vou fazer. E aí o que acontece? Não tem como essa demanda prosperar. Ainda, Zacarias, que o cidadão... Dizem que, se fala muito, né? Que a inicial Isso. É tudo, né? No processo. E aí, Zacarias, qual que é o sentimento daquele cidadão que recebe um julgamento de improcedência? Os fatos aconteceram do jeito que ele presenciou, viu e comunicou ao seu advogado. Só que, às vezes, o advogado não teve ali a capacidade de amplificar, de traduzir juridicamente tudo aquilo para convencer o juiz. Agora, para completar tudo isso, o juiz também não é perfeito. O judiciário está atolado. O juiz está precisando proferir 2, 3, 4 sentenças por dia, mas o dia inteiro fazendo audiências, tendo, de um lado, partes que estão em litígio. Eu, quando fiquei em direito de família, Zacarias, para mim, a pior unidade, a pior vara é direito de família. Porque... já decide a vida e as coisas dos outros. Ainda decidir. Por incrível que pareça, acaba envolvendo ou não o sentimento dessa história toda. É a pior coisa. Porque os litigantes ali não querem só o que é de direito. Eles querem se vingar. Eles querem lavar roupa suja. Eles querem colocar o outro na berlinda, expor na frente de um juiz, de um advogado. Você está entendendo? Então é muito mais do que só direito. E esse fenômeno complexo, né, de tudo isso que eu estou falando, é intensificado a cada dia uma nova ferramenta tecnológica que cria uma nova relação social. E aqui eu te dou como exemplo a seguinte situação. Né? Você mencionou que eu sou um rapaz, um jovem, eu sou de uma geração mais nova do judiciário brasileiro. A minha adolescência, claro. Na minha infância, eu já usava a internet. Eu já pesquisava no computador. É um dos tais que tem o QI um pouquinho elevado, não? ou na realidade tem vocação. Desculpa, eu não entendi, Zacarias. É um dos que se falava muito, né? Não, esse garoto tem um QI elevado. Ou realmente ele é vocacionado mesmo, né? Ele é vocacionado para isso mesmo já. A vocação vem junto e começa a... Vai lá. Deixa eu, antes que você... Porque nosso tempo está rolando. Né? Eita, já? Quase no final já. Não, quanto tempo você vai ficar em Brasília? Na verdade, eu sou juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Roraima. Eu vim cumprir uma missão aqui em Brasília. Então, mas aí vou fazer uma semana só. Eu retorno para Roraima. Agora, a tua cadeira lá, você está da comarca da próxima fronteira da Venezuela. Na verdade, eu fui juiz titular da vara única de Bonfim, que abrange Bonfim e Normandia, com fronteira com a Guiana. Exato. E do jeito que você é bem redondinho, vamos falar assim. É para quebrar o gelo. Você já teve que segurança? Já. Não foi por causa da Guiana, não. Foi para o sul do estado. Era uma região que nós estávamos em conflito entre facções criminosas, né? E eles estavam ali num momento de uma guerra cruenta, com morticínio dos nossos jovens,
coisa mais bárbara, né? E é isso envolvendo também a mudança da rota do tráfego, que está passando agora por Roraima, né? E também uma questão muito sensível, que é a questão dos madeireiros, também no sul do estado. E aí eu cheguei e mandei prender todo mundo, aí foi um negócio doido, e aí enfrentei mesmo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu sempre brinco com os magistrados. Quando você está convicto e você está na função, a caneta pesa ou não? A responsabilidade ou a pena? Eu sei que você cumpre a lei, até aí tudo bem. Claro. Você vai falar isso para mim, não, eu cumpro a lei. Não, eu quero saber, a caneta pesa, você é rígido, é rígido mesmo? Falar, não, Zacarias, eu sou partidário eu sou um garantista, né? Eu sou um garantista, acho que o Estado precisa ser contido, eu sou garantista no direito tributário, eu sou garantista especialmente no direito penal e no processual penal. Eu tenho medo do Estado, então o Estado precisa ser contido, né? Eu sou a favor das nossas liberdades, acho que a restrição, a pena privativa de liberdade é muito séria, né? Por isso que eu digo que isso não é profissão de gente, isso é profissão do autor, do nosso arquiteto, porque você apenar outro igual é horrível, né? Mas, por outro lado, a gente precisa fazer com que as pessoas compreendam que essas decisões sociais, não matarás, não roubarás, não furtarás, né? Não dê golpe nos outros por dinheiro, não estuprarás. Todas essas regras, elas precisam ser atendidas, senão a sociedade não avança. Senão nós continuamos. Eu costumo dizer o seguinte, que regra que não funciona, você quebra a regra e comunica. Agora, num caso desse que você está falando, que já vem de outras situações, isso é o óbvio, as pessoas têm que enxergar o óbvio. Se não fizer isso que você está falando, não tem sentido. É problema o tempo todo, é gente tendo que decidir. É o fim de carreira. Se as pessoas não começarem a entender o óbvio, ou entender a lei, ou como funciona... Isso é uma questão cultural, Zacarias. Isso é tão impressionante. Por exemplo, nós temos uma taxa de mortalidade negativa no Japão. Nós tivemos agora o primeiro homicídio em não sei quantos anos em Tóquio. Uma coisa louca, os caras têm um homicídio a cada 2 anos. Só pra você ter ideia. A polícia não anda armada lá no Japão. Só pra você ter ideia, os advogados estão mudando de profissão, porque não existe conflito jurídico, de tanto que o cidadão, ele respeita e aqui no Brasil os magistrados, eu conheço vários federais que viraram advogados. Do ponto de vista econômico, não está valendo mais ser juiz. Infelizmente, nosso país tem ficando... A gente conversou sobre isso. Tem ficado os vocacionados que querem ainda contribuir com a sociedade, mas é tanto desgaste, é tanta exigência, é tanta responsabilidade, Zacarias, que eu mesmo já pensei várias vezes abrir uma pousadinha num lugar turístico e trabalhar com pessoas de férias. Pessoas que estão indo para se divertir, que querem curtir um papo gostoso, uma bebida gostosa, porque no meu trabalho e na Vara de Crimes contra Vulneráveis, eu trabalho com o esgoto da humanidade, com aquilo que não presta de uma forma incompreensível racionalmente. E aquela é só energia negativa, tá entendendo? E aí, e ainda está com essa situação da nossa remuneração, que está complicada. Eu já tive, Zacarias, sendo bem sincero aqui, convites para advocacia privada. Convites bons. Até por quem é da área e vê você falar, até com a firmeza que você fala e com a convicção que você fala, isso está bem claro que você tem um perfil muito mais... ainda mais já está desse lado e ir para o outro, é o que acontece. O cara fala, eu já sei o que vai acontecer do lado de lá, e eu não ganho para isso, e acabaram, inclusive, não sei se é o teu caso, mas mudou a legislação, né? Antigamente você tinha uma motivação, um incentivo, você aposentaria
Não aposento mais. integral, hoje já não mais, você tem que fazer uma previdência à parte com o seu dinheiro, quer dizer, tudo isso vai pegando. Chega uma hora que alguém vai te assediar e você fala, porra, eu acho que eu já aprendi bastante, agora já estou na hora de Exato, se você parar para pensar, a ensinar. experiência que um magistrado adquire, como eu brinco, um escritório de advocacia muito bom, o cara tá milionário, ele não tem 1000 processos, Zacarias. E ele trabalha sempre com a viés de uma parte da dele. Ele não precisa controlar o trabalho dos outros. Ele apenas faz a sua parte. Fez a sua parte, você está indo muito bem. Já no judiciário, você quase não tem vara com 1000 processos. Você tem varas com 5.000. São Paulo, aí, tem vara com 100.000 processos. Você está entendendo? Uma equipe que não cresce, que não avança e que também não está sendo muito bem remunerado, de modo que é difícil a gente manter bons assessores. É muito difícil a gente manter bons assessores. Mesmo assim, São Paulo, por incrível que pareça, com a quantidade de desembargadores e tudo mais, é o maior tribunal do mundo. Agora, para você ver a quantidade de pessoas da população que você comentou no início, e a quantidade de processos que nós temos, e a diferença daqui, que você deu o exemplo da Índia. Quer dizer, os caras aqui, mesmo que seja o maior tribunal do mundo, ainda os caras estão deficientes com a questão, essas questões motivacional de salário e tudo mais. E Zacarias, eu te digo, como eu te falei, assim, se tem varas com 5.000, é normal. E o juiz não tem de fazer só o seu trabalho, ele tem de controlar, Zacarias, o trabalho de todos. Do advogado do autor, ele tem de ver se está tudo andando no trilho, do advogado do réu, tem de tudo andar no trilho, e ele precisa analisar um e o outro, ou seja, pelo menos 2, tá entendendo? Isso gera aí um trabalho muito maior para o juiz, né, em comparação aos outros profissionais. Isso aliado à quantidade de processos, não tem boa vontade no mundo, Zacarias, que seja capaz de fazer com que a gente consiga prestar jurisdição que hoje nosso cidadão quer. Hoje nosso cidadão não quer ir na locadora para assistir o filme que ele quer. Hoje nosso cidadão não está indo no banco nem para tirar dinheiro mais. Agora manda tudo Pix, mas já paga a conta, já faz investimento, já conversa com o assessor de investimento, com o gerente, tira empréstimo. Hoje o nosso cidadão não quer mais. Ele quer comodidade, ele quer tudo para ontem. Nós estamos oferecendo vários serviços privados para eles, que é assim. E ele não tem mais aquilo que se tinha no passado, que era aguardar o tempo do processo. Ele não quer mais saber disso. Ele quer a decisão para ontem. E, infelizmente, por mais boa intenção que possam ter os nossos juízes, os nossos servidores, os nossos tribunais, infelizmente, a gente não consegue enfrentar. E é por isso, Zacarias, que nós precisamos ir buscar outras soluções. As soluções tradicionais já foram feitas e já foram tentadas várias vezes. Por isso que nós precisamos disruptar o judiciário. Precisamos fazer uma reforma do começo ao fim, reestruturar o que ainda é possível de permanecer, né? Institutos jurídicos precisam ser repensados dentro de uma nova lógica, que é a lógica da tecnologia, é a lógica do digital. Novos institutos jurídicos precisam ser instituídos, substituindo antigos, né? E olha só que eu digo, se você entrar numa máquina do tempo, em 1909, 2010, e você entra em 1910, Zacarias, de 2010 para 1910, praticamente nada aquele operador viria de diferente, a não ser o tamanho que os tribunais ainda eram menores, era um pouco... era a mesma. Um advogado de 1920, 1910, conseguiria atuar muito bem, sim senhor, até 2000, 2010, sem ficar assustado. Agora, de 2010 para 2023, nós mudamos tanto que talvez ele já não conseguisse. Mas veja bem, agora as mudanças, se não ocorrerem com muito mais velocidade do que os 100 anos,
nós não vamos conseguir acompanhar as necessidades da sociedade que não está querendo de jeito nenhum aguardar o tempo do processo. Bom, como ele falou que eu sou paulistano, aqui quem comanda sou eu. Então eu estou com esse garoto aqui, Vossa Excelência, o doutor Esdras, ele é juiz auxiliar de Roraima. Ele está... Aliás, doutor, é o seguinte, eu gostaria que você me prometesse de verdade que a gente voltasse a um outro assunto, que nós temos muito o que falar sobre os rios, sobre a imigração. Tem um monte de coisa que está nas suas mãos lá, que eu gostaria que a gente explicasse. Eu vou deixar nas suas mãos para você falar, Zaca, podemos fazer tal dia, qualquer hora, fazemos e vamos fazer de novo. Tal. Eu quero também mandar um abraço aí para a doutora Jerusa Prestes, que está assistindo a gente, advogada, a Eliana Saba, o Charles Saba, que o Saba foi xerife, treinou muita gente no Brasil, lá fora, para braço forte que ele fala. E quero também mandar um abraço para o doutor Jacó Valente, que é desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que a entrevista está sendo ótima. Mas ele é suspeito em falar isso para mim, mas eu tenho uma história, o doutor Jacó ele já julgou, já teve uma ação de centavos. Briga judicial. Olha o desgaste. Então, eu queria agradecer a sua elegância, doutor, a sua compreensão, agradecer, desculpa a brincadeira, você é um cara super gente boa, um garoto gente boa, que está decidindo a vida das pessoas, que eu acredito que vai crescer muito. Eu queria ler um termozinho aqui, até relacionado a algumas coisas que acontecem no crime, com decisões nossas, e eu vou encerrar literalmente, e nós voltamos. Eu quero dizer que nós estamos retransmitindo pelo grupo Tato de Comunicação, as suas multiplataformas. A nossa entrevista estará no cartão de visita News R7, no Correio do Papagaio do Sul de Minas, na Rede Brasil Televisão, no Grupo Tati, mais 20 portais no Brasil. E na TV, obviamente. Quem guarda rancor, coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando, não sei se você já ouviu isso, o mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria, se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia, se aquele que se tornou teu adversário trabalha pela tua desdita, continua em paz, para quem procura infelicitar os outros. A maior dor é vê-los imperdoáveis, seja inteligente e não se desgaste à toa. Obrigado. Sinta-se abraçado. Falando de outro modo, muito obrigado pela sua elegância, viu, doutor? Muito obrigado mesmo. E obrigado pela sua aula também, tá? O nosso grupo de comunicação agradece esse conteúdo. Muitíssimo obrigado, Zacarias. Muitíssimo obrigado a todos que nos ouvem e nos prestigiam um tempo nesse momento. Um abraço a todos e boa sorte. Até mais. Muito obrigado. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis.
E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Sou Cred Mais. Baixe o app agora.